Olá, alunos do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Que bom! Aqui, professor Igor, para mais uma aula de inglês. Are you ready? Here we go! Hoje, nós vamos continuar a aula que nós começamos na semana passada. Lembra o que nós estávamos fazendo? Aham! Nós estávamos fazendo o módulo número 8, lá na página 22. Por isso, organize o seu material, pega a sua apostila e vai lá para a página número 22. Se você bem lembra, nós estávamos estudando vocabulário desse módulo número 8, que trazia um texto, no mínimo curioso, que dizia o seguinte: Homes for sale in Italy for €1. E eu deixei lá na sala virtual da semana passada um link com uma reportagem que falava um pouquinho de qual é o propósito da venda dessas casas a €1 na Itália. Você chegou a assistir? Se não assistiu, ainda dá tempo. Acesse a sala virtual da semana passada e clica lá no link para você assistir a reportagem, que é bastante interessante. E eu pedi também que você fizesse a leitura do texto para que você pudesse responder as questões de interpretação de texto, visto que essas questões, elas estavam lá, a questão 1 e a questão 2, elas eram aí modelo Enem. Você as fez? Muito bem, espero que sim. Lembre que não há nada melhor para treinar para um vestibular, para treinar para um Enem, do que ler textos. Quanto mais você lê em inglês, mais você aprende. Tenha isso em mente. Quanto mais você ler, mais fácil ficará as suas provas de inglês. Não só os textos da apostila. Leiam coisas que vocês gostam, assuntos sobre os quais vocês têm interesse. E leiam vários gêneros textuais. Leia blog, leia gráficos, leia reportagens de jornais como The Economist, The New York Times e também, por que não, algumas revistas falando sobre celebridades em inglês, enfim, jogos, coisas que vocês gostam. Eu repito, você só aprende a ler em inglês se você ler em inglês, tudo bem? Vamos praticar um pouquinho e vamos entender que história é essa de vender casas a €1. Então vamos lá. O texto, então, dizia o seguinte: à medida que eu vou lendo, eu vou fazendo algumas anotações aqui no texto para você, tá bom? Então vamos lá. O texto fala o seguinte: It sounds like a dream come true for anyone looking to get on the property ladder. Então, lembrando o que a gente estudou, property ladder é quando a pessoa vai comprar a sua primeira casa. Ou seja, parece aí um sonho que se torna realidade. A home for €1, about $114. A picturesque town on the island of Sicily, Italy, is selling a house for just €1. So here we have a picturesque. E esse picturesque is an adjective. Então, picturesque, quase português, é algo que é pitoresco, algo que não parece ser verdadeiro, algo que não é muito normal. E é um adjetivo para o substantivo town. Então, uma cidadezinha que é pitoresca, né? Lá na ilha da Sicília, Italy, está vendendo casas por $1, €1. The bargain price is to attract people to move to the hilltop town of Sambuca because of a rapid decline on its population. Ou seja, devido ao declínio da população, então o prefeito aí da cidadezinha de Sambuca, ele começou aí com essa política de vender casas a €1. Ele dá uma característica para essa cidade, não é qualquer cidade. It's a hilltop town. Ou seja, é uma cidade que fica aí no topo da colina, hilltop. Bom, like many rural towns in Italy, the number of Sambuca's residents is dwindling because many young people are moving to the cities. Essa palavrinha aqui is the same as declining, ou seja, o número dos moradores de Sambuca está diminuindo. Por quê? Many young people are moving to cities. Então, as pessoas, principalmente os jovens, estão saindo dessa vila, que vamos chamar uma cidadezinha rural, do interior,
pacata, sem muitos atrativos para esses jovens, e eles estão indo para as grandes cidades. E a cidade, para quem viu o videozinho, está ficando praticamente uma cidade fantasma. The Sambuca Mayor, look, Mayor é o prefeito da cidade. Então, olha só. The Sambuca Mayor believes that the house will be easy to sell because his town is so attractive. Então, ele dá aí uma qualidade para a cidade. Então, por que ele acha que a cidade vai ser fácil de vender? Easy to sell. Não a cidade, mas as casas da cidade. Porque as coisas, o que há na cidade é uma cidadezinha bastante atraente. It's so attractive. It overlooks, ele vai elencar então, algumas qualidades da cidadezinha. Então ele fala assim, it overlook. Quando a gente usa esse verbo overlook, significa algo que dá para ver. Então olha só, it overlooks the Mediterranean Sea. Então, dá para ver da cidade o mar Mediterrâneo. Já pensou? Você abrir a janela do seu quarto e você olhar o mar Mediterrâneo. Sensacional, não é? It's close to gorgeous beaches. Lembra lá que gorgeous são deslumbrantes, magníficas. And it has retained its heritage streets. Esse retained, ela mantém a sua herança. A palavrinha heritage está ligada à herança cultural, herança arquitetônica. Não está ligada à ideia de herança de dinheiro, mas sim herança cultural, patrimônio. Por isso que aí o texto está usando a palavra heritage. E ele está falando que as suas ruas cobertas de pedra e ainda a arquitetura aí em arabesque, ok? Like all bargains, ou seja, como todas as grandes ofertas, there is a small catch. Lembra que a gente estudou esse termo na aula passada? Catch significa aí uma pegadinha, tem uma desvantagem. To the €1 house. So, like all bargains, there is a small catch to the €1 house. The buyer, lembra que eu falei desse sufixo? Quando eu acrescento um ER a um radical, e essa palavrinha, esse que eu juntei lá no radical, muda o sentido da palavra. Isso é chamado de sufixo. Então, olha só. The buyer must promise to spend $17,000 on renovating the property within 3 years of purchasing it. Ou seja, qual é a pegadinha, uma desvantagem ou uma contrapartida? O prefeito, a cidade, né, o governo, vende a casa para você por €1, mas você tem que prometer, assinar lá um contrato, que você vai gastar pelo menos $17.000 para renovar a propriedade. E essa renovação tem que ocorrer em pelo menos 3 anos. Né? E qual que é a ideia do prefeito? Você compra a casa, você renova a casa, obviamente você não vai gastar dinheiro em algo que você não vai usufruir. Então você ou vai morar ou vai passar férias nesse lugar. Sambuca's deputy mayor said the houses are owned by the town. Olha só que algo importante. Então, os assessores aí do prefeito, eles disseram que as casas, elas são de propriedade, aqui ó, owned by the town. Elas são de propriedades da cidade. So there is little of the red tape normally associated with buying a property. Então, veja, você tem pouca de red tape. Você se lembra qual é o significado de red tape? Red tape não é a fita vermelha, mas red tape é burocracia. Ou seja, como as casas pertencem ao município, então há muito pouca burocracia para você comprar essas propriedades. Então, veja só. He said, we are not intermediaries who liaise between old and new owners. Ou seja, nós não somos os intermediários que estão aí entre, né, que atua entre o velho e o novo consumidor. Eles não são intermediários, eles são os donos das casas. Por isso que ele fala o seguinte, you wanna buy the house, você quer a casa, you want a house, you get it in no time. Ou seja, immediately.
Se você quer a casa, você a terá imediatamente. He promised potential buyers would love the town. Ele disse que aí os clientes, os compradores em potencial, amarão a cidade. He said, this fertile patch of land is dubbed the early paradise. Ou seja, esse lugarejo, esse pedaço, patch é pedaço, esse pedaço fértil de terra é conhecido aí como paraíso terrestre, terreno. We're located inside a natural reserve, packed with history. Então, olha só, ele vai dando mais atributos. Ela está dentro de uma reserva natural, packed. Packed significa cheia de. Packed with history. Gorgeous beaches, woods. Lembra que woods está com o sentido de florestas, né? Gorgeous beaches, woods, and mountains surround us. It's silent and peaceful. Ou seja, é um lugar aí silencioso, calmo, cheio de natureza e certamente você amará esse lugar. E aí, se você tivesse condições, você compraria essa casa? Olha, eu vou dizer para você que eu compraria. Parece ser aí bem tentadora a proposta. Se bem que as casas que estão à venda por €1, elas são bem derrubadinhas. Você chegou a ver lá no vídeo? Se não, dá uma olhadinha na reportagem. Muito bem. Agora que a gente já retomou esse vocabulário que a gente estudou na aula passada, fizemos a leitura do texto, já estamos craques, já sabemos do que ele está falando, podemos ir para o exercício número 4. Vamos lá? No exercício número 4, você tinha alguns verbos no quadrinho e você tinha de passar essas frases para o inglês. Então, vamos aqui. A frase número 1. Ele prometeu me visitar na próxima semana. Lembra que essa atividade também era uma tarefa para você fazer. Se você não fez, pausa o vídeo e faça agora. Não adianta apenas copiar as respostas. Você precisa se esforçar um pouquinho. Quanto mais você lê, quanto mais você escreve em inglês, pensa em inglês, mais fácil ficará para você. Pensa nisso. Se esforce. Tente. Use o seu tempo da melhor maneira possível. E pense que o inglês, né? Saiba que inglês você necessitará não só para o vestibular, mas para a sua vida. Então, aproveite esses momentos. Bom, ele prometeu me visitar na próxima semana. Pensando nos verbos que nós temos, o verbo prometer é to promise. A frase está no passado. Então, eu vou precisar escrever esse verbo no passado. Por isso, como promise é um verbo regular, terminado em E, para eu passá-lo no passado, acrescentei o de. He promised to visit me next week. Então, ele me prometeu fazer uma visita aí na próxima semana. Promised to. Number 2. Muito mais pessoas agora possuem suas próprias casas. Olha lá, se eu estou falando de muitas pessoas, a gente está falando em many, substantivo contável. Many more people now own their own houses. Então, own aqui como possuir e own como próprias, né? Então, muitas pessoas agora possuem suas próprias casas. Olha o pronome possessivo, adjetivo, concordando com pessoas, they, their, theirs. Eu uso o pronome adjetivo porque antes da palavrinha own, sempre a gente tem um pronome adjetivo. Number 3. Flores coloridas atraem borboletas. Veja só, a análise que a gente tem que fazer aqui, a palavra coloridas é um adjetivo. Em inglês, você tem de lembrar da colocação do adjetivo. Sempre o adjetivo tem de vir antes do substantivo. Então, se são flores coloridas, a gente vai ter colored flowers attract butterflies. Não vou colocar S no verbo, porque aqui é a terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural em inglês, they, nunca vai pedir um verbo com S, né? No presente. 4. Ela comprou sua primeira casa no inverno. Olha só, em português usamos o pronome sua. Mas em inglês, como a casa é dela, a gente tem que usar um pronome que concorde com o sujeito. Então, se she é her. Her, porque é um pronome adjetivo,
que vem antes aí do substantivo. O verbo comprar tanto pode ser buy como pode ser purchase. So, she purchased her first house last winter. Purchase is a regular verb. Como purchase é um verbo regular, essa é a razão por esse D final. 5. Quando nos aposentarmos, vamos mudar para um clima mais quente. A ideia de futuro. Eu quero expressar uma ideia de futuro certo. Quando eu expresso uma ideia de futuro certo, sempre a gente usa o futuro com going to. Olha só. When we retire, quando nos aposentarmos, we're going to move to a warmer climate. Ou seja, nós nos mudaremos para um clima um pouco mais quente. Warmer climate, né? Warmer, né? Warm, quente. Warmer, aquele comparativo de superioridade. Mais quente. Warmer climate, ok? Number 6. Ela gasta muito dinheiro em roupas. Eita, conheço muita gente assim. Se ela gasta muito dinheiro em roupa, o verbo gastar é to spend. O passado aí de spend seria spent com T. E o particípio passado também spent com T. Vamos pensar no verbo. Se ela gasta, estou usando o presente simples. Como o sujeito é she, terceira pessoa do singular no presente simples, devemos acrescentar S no verbo. Então, she spends a lot of money on clothes. Algo importante. Em português, a gente gasta com. Em inglês, a gente spend on. Spend on clothes, ok? Number 7. Construída em 1830, a casa mantém muitas de suas características originais. Olha lá. Verbo construir, build. Particípio passado, built. Build, built, build. So, built in 1830, the house retains many of its original characteristics. Então, olha só a ideia de manter, de retain, né? Retain, de manter. Tudo bem? Como eu estou falando da casa, esse suas se refere à casa. Como casa é it, o possessivo e o adjetivo para it é its. It, its, its. So we have the house retains many of its original characteristics. Ok? Ok. Exercício 5. Dando uma olhadinha no exercício 5, a gente foi então para a página 24. No exercício 5, ele traz a diferença entre heritage and inheritance. Qual é a diferença? Quando eu fiz a leitura do texto, lá havia a palavra que a cidade ela mantém a sua cultura, a sua herança cultural. Quando a gente fala de herança cultural, patrimônio histórico, em inglês, a palavra a ser usada vai ser heritage. Então, heritage está ligada à ideia de patrimônio cultural, enquanto inheritance está ligada à ideia de dinheiro, de herança. Então, olha só na frase número 1, vamos ver dentro de um contexto. These monuments are a vital part of the cultural heritage of the South America. Então, observe, quando eu vou traduzir a frase, eu traduzo por herança, visto que em português é a mesma palavra, herança. Mas em inglês, quando a gente fala de patrimônio histórico, patrimônio cultural, então a gente sempre usa o termo heritage. Agora, olha o número 2. She received a small inheritance from her aunt. Ou seja, ela recebeu uma pequena herança da sua tia. Então, inheritance ligada à ideia de herança, ideia de dinheiro. E atenção com a pronúncia aqui da palavra tia. A gente pronuncia da mesma maneira que a gente fala a palavra formiga. Cuidado. Não é porque tia tem esse U aqui no meio que a gente fala ouch. Oh my, what's this? It's aunt, aunt. So, she received a small inheritance from her aunt. Tudo bem? E daí ele fala para a gente escrever duas palavrinhas em inglês. Você as fez? Herdeiro e herdeira. Então, em inglês, a gente tem heir e a gente tem heirs. Heir and heirs. A gente não fala esse H. Esse H é mudo, não é aspirado. Não tem som. Então, herdeiro, heir, herdeira, heirs. Heirs. Tudo bem? E aí, você que fez? Acertou? Muito bom. Olha só, chegando ao final aí do que você tinha de fazer como tarefa para a aula de hoje,
a gente tem aqui dois exercícios de compreensão de texto. Esse primeiro exercício, o modelo Enem, ele traz aí algumas questões em português relacionadas ao texto. O Enem sempre cobra o inglês em suas provas dessa maneira: o texto em inglês e as questões estarão em português. A característica do Enem é a variedade de gêneros textuais: música, poema, textos de revista, textos aí de sites, enfim. Por isso que quanto mais você ler gêneros de textos variados, poesia, por exemplo, você mais aprende. Bom, de acordo com o texto, nessa questão você deve ter assinalada a alternativa C. Compradores de casas à venda em Sambuca devem comprometer-se a gastar US$ 17 mil em obras de reforma dos imóveis. Bem simples, você que prestou atenção na leitura do texto, certamente marcou aí com facilidade a alternativa C. E a número 2, uma questão que não é aí do repertório do Enem, não é, por isso que não está escrito ali modelo Enem, porque é uma questão toda em inglês, né? Então, Unesp, Unifesp, né? Geralmente a gente tem questões todas em inglês. Então, olha só. According to the text, what is the right answer? The right alternative, letter C. If you are interested in buying a house in Sambuca, you may get it at once. Ou seja, se você tem interesse de comprar uma casa em Sambuca, você deve comprá-la, você vai conseguir, você pode obtê-la, né? A ideia de possibilidade com esse e-mail, get it at once. A ideia de at once é a ideia de no time, immediately. Você consegue a casa imediatamente, não é verdade? Então, essa é a ideia aí que nós temos, a gente tem aí da interpretação de texto, tudo bem? Bom, gente, então, por hoje, é essa a nossa aula, tudo bem? Lembre-se que se você tiver alguma dúvida, escreve para mim, englishteam.campestre@gmail.com. Lembro também que lá na sala virtual você terá um questionário de frequência para validar a sua presença na aula de hoje. Não deixe de fazê-lo, porque é de extrema importância, tudo bem? Um abraço para você e até a nossa próxima aula. Bye, bye!